Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal do Somos Todos Mestres, estamos aqui novamente com vocês. Eu, a Érica Lima, estou com o querido Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, Érica, tudo bem? Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. E junto com a querida Joyce. Oi, Joyce. Oi, Érica, tudo bom? Oi, Jefferson. Oi, pessoal. Tudo ótimo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, de novo, como sempre, já até tá virando um jargão nosso. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito interessante. O pessoal, inclusive, tem utilizado essa palavra para deixar sugestões de temas pra gente. As meninas estão escrevendo: eu sei que vocês têm temas muito interessantes, mas eu gostaria que vocês falassem sobre tal. E que também são temas, todos são muito interessantes, né? E a gente está separando e agradecendo muito vocês, a cada um de vocês que tem deixado os temas pra gente, porque isso dá até um gás ainda mais, né? Uma animação ainda mais, porque a gente já traz da nossa ideia, das nossas conversas, vários temas aqui, e os temas que vocês estão deixando pra gente nos comentários, a gente também está separando, e como esse de hoje, que foi uma sugestão do Caetano Zamprógina. Eu espero que eu tenha falado o sobrenome dele de forma correta, mas ele pediu pra gente falar sobre Deus na visão espiritual. E a gente vai falar sobre esse tema hoje de uma forma muito sincera com todos vocês, como sempre, né? Sempre somos muito sinceros, mas falar sobre Deus talvez seja algo ainda mais desafiador, porque a nossa cabeça começa a mudar muito, muito mesmo, pelo menos a minha começou a mudar muito, não é? Acho que de vocês também, né? Também. Certeza. A nossa cabeça, a nossa concepção de Deus começa a mudar muito. A partir do momento que a gente começa a se abrir para o despertar, para o autodesenvolvimento, para a nossa preocupação enquanto desenvolvimento, enquanto seres humanos, nossa preocupação que a gente começa a desenvolver com tudo, né? Não só com o nosso desenvolvimento, como com a nossa contribuição para construir um mundo melhor. E em cima de tudo isso, começam a surgir as indagações, né? De Deus e do que as religiões e do que até hoje tinha sido passado para a gente de Deus, do que é Deus, de definições, e que Deus... O Jefferson até no áudio anterior, no áudio dessa semana, da semana passada, aliás, ele começou a falar sobre Deus, que muitas pessoas pensam que é uma pessoa, um cara, um homem, que aí a sociedade machista, né? Porque Deus não pode ser uma mulher, né? Sim. Com certeza. Aí é uma pessoa atrás de uma mesa definindo, esse aqui tem, esse não tem, esse vai ganhar, esse aqui não vai, e por aí a gente vai discorrer esse assunto hoje. Eu vou passar um pouquinho pro Jefferson, para ele, um pouquinho não, pode ser bastante, tá, Jefferson? Obrigado. Mas eu vou passar pro Jefferson para ele passar um pouquinho pra gente o que ele pensa hoje em dia a respeito de Deus. O meu conceito mudou muito e acho que vai unir bastante com o que vocês pensam também. Mas e aí, Jefferson, como é que é para você Deus hoje numa visão espiritual? Legal. Bom, é um tema absolutamente interessante, como sempre, né? E muito desafiador, porque afinal estamos falando de Deus, né? Deus, a palavra Deus, só a importância da palavra, né? E eu estava tentando resgatar que esse programa, esse podcast vai hoje, né?
lá para o site, que foi a menção que eu coloquei na semana passada, que a gente gravou, então o pessoal ainda não sabe. Agora vai saber quando estiver vendo e ouvindo esse, né? E a gente está falando sobre a reencarnação, foi algum lance que a gente está falando da reencarnação, e não me lembro, acho que era você, Eric, que estava falando do teu pai, que tinha um amigo que tinha problema, né? Foi isso mesmo. Lembro, isso mesmo, eu tinha um problema degenerativo, os músculos iam parando de funcionar. Isso, e a gente está falando sobre das injustiças divinas, né? O seu pai perguntava, né? Por que Deus fez isso com meu amigo, né? Ou por que ele deixa acontecer, né? São muitos questionamentos que as pessoas fazem. Sim, e totalmente pertinentes. Porque você questiona, né? Nós somos questionadores, né? E nós só estamos aqui onde que a humanidade está, entre coisas boas e ruins, por causa dos questionamentos, né? Das buscas de querer melhorar, ou sei lá, às vezes piorar, ou subjugar os outros. E aí entra Deus nessa história, né? Por que ele deixa isso? Por que acontece aqui? Bom, Deus é algo muito complexo, mas eu estava falando sobre a reencarnação, que existe uma linha, é uma lei divina, uma lei natural. Eu gosto de dizer que a reencarnação não é uma religião, uma doutrina ou uma filosofia, mas está inserida nelas, né? Os homens colocaram essa concepção que vem desde lá dos Vedas, coisas assim de milhares e milhares de anos na humanidade, que existe a concepção da reencarnação. Isso não é uma coisa nova. Sim. É o começo da humanidade. Você tem ali, no sentido assim social, né, uma expansão da consciência, que já se tem a concepção da reencarnação como uma lei natural, uma lei divina. Então existe um processo, um fluxo por detrás da reencarnação, que são grandes consciências, né? De consciências para outras consciências e consciências, hierarquias infinitas, e chegando a uma escala absolutamente divina, vou usar essa expressão Deus. Mas era aquele link não era um cara barbudo atrás de uma mesa e um cara, né? Por que não poderia ser uma mulher? Né? O cristianismo e tudo mais, né? Das outras religiões colocando um contexto... Uma figura masculina, né? Masculina, né? Patriarcal e tudo mais, né? Mas eu gosto de pensar, assim, no pai e mãe ao mesmo tempo. Uma presença, uma unipresença, num estado de estar em todo lugar, sem exceção, sendo um pai e mãe, assim, né? Com a figura de criação aqui na humanidade como seres humanos. Mas, assim, não existindo essa figura, existe, leis divinas altamente complexas, que a gente, nesse estado momentâneo como humano, tem uma dificuldade extrema de entender a complexidade do que é isso. Então, o que a gente consegue entender, e muitos conseguem entender através da religião, ou de uma doutrina, ou sei lá, uma filosofia, ou uma questão mais espiritualista, como a nossa aqui, que ninguém tem religião, nenhum dos três aqui tem religião. Então você vê o Deus como uma super, eu pelo menos, né, vejo isso, como uma super consciência absolutamente complexa. Se você for pensar que esse tal de Deus, essa superconsciência criou você que está ouvindo ou vendo os nossos programas, criou a gente, e eu estou falando assim, criou a gente no sentido consciência, espírito, né? Nós sabemos que corpo, né? Isso, nós sabemos aqui, pelo menos os nossos seguidores, ouvintes aqui do Somos Todos Mestres, no geral, e a gente aqui que está fazendo o programa, a gente sabe que a gente não é o corpo, que nós estamos no corpo aportado durante um tempo, mas que nós somos a consciência, nós somos o espírito, o Atman, né? E nós somos criados em algum momento, um tempo absolutamente incontável, por esse tal de Deus, né, que se tem um nome.
né? É só uma denominação, mas nem isso seria, tá? Então fica absolutamente complexo você descrever ele está presente em todo lugar, né? Então, acho que, assim, sendo bem sincero, como a Érica falou, né, a gente passa realmente o que a gente enxerga, entende, sente, ou as nossas experiências diante da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas experiências. E outra, uma coisa interessante é assim, os contatos que eu tive até hoje, da parte mediúnica, ou projetiva mesmo, as minhas saídas nas projeções astrais e contato com outros seres mais evoluídos, com uma energia, uma consciência mais potente, me dava a sensação assim de estar mais próximo de uma energia assim mais divina, assim, maior do que as próprias maior do que a própria energia dessas entidades que já eram entidades, assim, ao meu ver, que eu consegui entender, já eram entidades já mais evoluídas do que eu nesse estágio, ainda mais aqui como um ser humano aqui encarnado. Então, assim, é difícil você falar, eu estive com Deus, né? Mas é impossível, né? Porque você é um pedacinho dele ali, né? Uma partícula dessa existência. Você tem, assim, Deus dentro de você. Então, é um negócio, assim, que eu até gosto de ser mais prático, assim, você pode ir direto à fonte, tenta se conectar com Deus, mas se você puder se conectar com o seu mentor espiritual, vai na dele, porque você já está mais conectadinho, a gente está mais num outro momento ali, então dá para você pegar, ir no vácuo do teu mentor espiritual. Vai na carona dele, né? Uma carona que é mais fácil. E, assim, no sentido da complexidade do que é esse tal de Deus, mas nada impede que a pessoa possa se conectar com Deus, né? Então, para não me estender muito, assim, acho que essa parte inicial, acho que seria isso que eu poderia falar. E você, Joyce, o que você traz depois? Esse é um tema interessante justamente por ser uma coisa um pouco indefinida para mim, pelo menos, né? Até antes da gente começar a gravar, aí eu falei pra Érica assim, passa pro Jefferson primeiro que eu vou concatenando as ideias. Porque assim, pra mim realmente é algo muito indefinido, né? Como o Jefferson estava falando, a Érica também. Inicialmente na nossa vida, pelo menos nessa, né, a gente tem uma ideia de Deus segundo as religiões, né? Que é uma persona, né, onipotente, onipresente, é isso que a gente sempre ouve. E eu fui criada, né, durante a minha infância eu fui criada na Itália, e na Itália tem o catolicismo muito forte, então eu fazia catecismo, ia para a igreja, aquelas coisas. E era muito forte essa ideia do Deus, né, de ser esse homem muito sábio e que tudo rege e que tem muito poder, né, tinha muito essa coisa do poder de Deus. E essa ideia sempre foi meio estranha para mim, eu nunca entendi muito bem como é que era isso. E aí eu perguntava, mas quando que Deus nasceu? Não, ele nunca nasceu. Como assim ele nunca nasceu? Eu nasci, como que Deus nunca nasceu, né? Então, sempre foi muito estranho, assim, para mim, essa ideia de Deus. Mas aí, com o despertar espiritual, a gente vai, né, tendo muito mais contato com essas coisas do outro lado, a gente vai tendo outra noção sobre como as coisas funcionam. E assim, hoje em dia, para mim, ainda continua um pouco abstrato isso, porque eu acho que, na verdade, ninguém consegue definir ainda muito bem o que é, né, em palavras. Mas assim, eu já cheguei a pensar que Deus é o amor, que é essa energia que tudo rege, que está em todos nós, que permeia tudo, que faz com que tudo se mova. Já cheguei a pensar isso. Teve uma vez que eu estava meditando que foi muito forte, assim, uma impressão que ficou muito forte em mim. Eu entrei num estado, assim, muito fora daqui, né? Me desconectei totalmente e num momento ali eu senti que eu era tudo. Tudo. É como se eu não existisse assim corpo, eu era tudo que existe. E aí quando eu voltei da meditação, eu fiquei pensando muito naquela experiência. E me veio essa ideia de Deus, porque eu não tô dizendo que eu sou, gente, mas eu me senti como se fosse Deus, porque eu era tudo.
Nesse momento eu vou ter que interromper, porque né? Então. Você é Deus, sim. Você é Deus. Eu sou, Jefferson é. Tudo, porque né? Deus é na tudo, verdade, né? Deus é tudo. Deus é tudo e está em tudo. Pelo menos do meu conceito. Mas continua, Joyce. É só porque é um conceito que a gente às vezes pensa, eu não estou dizendo que eu sou Deus. Eu compreendi você, porque às vezes pode ser que as outras pessoas entendam e interpretem de uma forma distorcida, né? Ou de uma forma errada, assim, que não foi o que você quis dizer. Mas num contexto de que Deus está em tudo e que Ele é o Criador de tudo, então nós somos Deus, né? A gente faz parte disso. A gente faz parte dessa grande criação. Ele não... a gente fala ele como se fosse um externo, né? Sim. Mas ele não criou você, eu ou o Jefferson e largou pra lá, né? Não, a gente continua fazendo parte dele. É por isso que desculpa ter te interrompido, mas você é Deus, sim. E todos nós, e vocês que estão ouvindo também. Foi muito forte essa sensação, assim. E aí, logo que eu voltei, eu me lembrei imediatamente do livro que eu li, o Caibalion, que eu sempre falo muito dele, que fala das 7 leis universais, que foi um divisor de águas para mim quando eu li esse livro, porque a frase que ficou muito forte também foi que o universo é mental, ou seja, a minha mente é o universo, né? E aí também me veio um vídeo que tá rodando bastante aí na internet, que é sensacional, que é uma mulher que ela tá num templo em algum lugar do mundo, e aí a câmera vai indo, assim, vai zoomando, e aí essa câmera, ela entra dentro da íris da pessoa, sim. Aí vai entrando neurônios, átomos, e vai indo, aí já é galáxia, espaço, quer dizer, dá toda a volta, né? Nós somos o universo e somos nós ao mesmo tempo. Então, falei, gente, essa ideia de Deus que a gente tem, que a nossa cultura tem, tá muito distorcida. Sim. Né? Isso que a Erika falou, nós somos Deus, porque eu me senti exatamente isso. E Deus é tudo. E aí eu conectei o amor. Gente, o amor é tudo. Será que essa ideia de Deus é o amor? Então, assim, eu sinto isso de uma maneira muito forte. Sinto que é uma energia que permeia tudo. E eu sinto o amor de uma forma, assim, que é totalmente diferente do que nós sentimos uns com os outros, né? Que a gente acredita que é amor, ou é o mais próximo de amor que a gente conhece. Mas para mim é essa ideia de tudo, né? Do amor que permeia tudo. Então, por enquanto, é isso que eu acredito, né? Ser o Deus que nós pensamos. E você, Erika? Eu estava animada para falar desse tema. Porque eu acho que é interessante a gente trazer à tona esse tema, justamente por ele, hoje em dia, não ter uma definição. Mas só o fato de, pra gente, não ter uma definição, não somente pra gente. Eu acho que, né, Deus... em si, quem falar que sabe definir o que é Deus, pra mim a pessoa não tá conseguindo definir, porque no meu conceito, eu acho que o nosso cérebro físico, eu tava conversando com vocês antes, pra mim o nosso cérebro, as nossas palavras ainda são muito limitadas para conseguir compreender o que seria essa granditude, essa coisa grandiosa, assim, que seria Deus. Que aí nas emoções até é possível, que foi o caso que eu acho que aconteceu contigo, Joyce, durante essa meditação. Porque aí nas emoções você passou por uma experiência que você sentiu aquilo tudo. E você sentiu sendo tudo, e você sentiu o que as pessoas definem, né, um pouco como Deus, que está em tudo, que é tudo. Agora, colocar isso em palavras, definir, descrever, que eu acho que a gente ainda está um pouco limitado, mas e em relação às questões que a gente vem aprendendo desde criança, principalmente por conta do cristianismo, não só o cristianismo, né, tem várias outras religiões que também pregam Deus assim como sendo uma figura que está ali, e algo que eu queria comentar muito é uma figura que está ali e que pune e que ora vai te
agradar por alguma coisa que você fez. Você teve um bom comportamento, então você vai ser agradado, você vai ter retorno positivo. Você teve um mau comportamento, você vai ter um retorno negativo. Vai lá pro cantinho, vai pro seu castigo. E eu estava lendo esses dias falando que um livro que falava uma coisa muito interessante a respeito de Deus, de que como nós temos, né, Deus como o Criador, nós quem para nós nos criou? Nosso Pai. E aí nós pegamos a figura paterna e materna e projetamos essa figura em Deus. E aí, como os nossos pais na nossa criação, ora eles estão dizendo não, ora eles estão nos colocando no castigo, por mau comportamento, ora eles estão nos agradando por bons comportamentos. Aí a gente transfere essa figura paterna para Deus e começa a dizer que Deus vai te mandar para o inferno se você fizer algo errado, ou que você vai para o céu se você tiver um bom comportamento, e que essa figura distorcida começa a ser colocada em cima de Deus, mas que essa figura paterna é nossa aqui enquanto nossa sociedade, enquanto o que nós vivemos, e que Deus não se limita a isso. Fez muito sentido para mim quando eu li isso, foi algo muito interessante que eu queria compartilhar, que eu trago aqui hoje. E uma outra coisa também que eu acho interessante a gente trazer esse assunto é que muitas pessoas podem ainda não ter parado para pensar sobre isso, sabe? Algumas pessoas podem estar ouvindo a gente hoje, estar falando, gente, realmente nunca parei para pensar que Deus não vai querer punir, ou não vai querer, porque Ele cria e a gente faz as nossas atitudes aqui, né? A gente decide as nossas atitudes. E uma analogia que eu acho muito interessante para mim, de Deus, é que Deus para mim seria a água do mar, e nós seríamos os peixes, a nossa casa, sabe, as algas, as rochas, tudo que está dentro do mar, somos, entre aspas, o universo, ou seja, mais o que for que existe. E Deus seria a água do mar. Então, ótima comparação. Eu ia falar isso da Joyce e fazer um link com o que você acabou de falar. Acho que eu tinha pensado nisso, mas você falou um pouco disso, Érica. A Joyce, quando ela fez aquela meditação e se sentiu ali sendo um Deus, né, sendo o Deus, e que ela já foi até explicando, né, não, gente, eu não sou Deus, não, sou só Joyce e tal, né? Mas tem o aspecto assim que Deus é como se fosse o oceano, tá? E a Joyce entendam a consciência, o espírito, uma gotinha no oceano. Só que naquele momento de meditação, em um estado alterado de consciência que ela se encontrou, como eu também já me encontrei algumas vezes, ela se sentiu o oceano, como se ela fosse o Deus, se fosse Deus. Aí eu ia completar, justamente porque é o oceano, né? Porque a gota exatamente, é o oceano. Também é o oceano. Exatamente, a gota, ela é o oceano. Isso. Tanto que essa comparação, essa analogia, foi até feita, não me lembro qual Rishi que deu o nome pro Osho, né? Que o Osho é o oceano, né? É o estado oceânico de ser, né? Então, ele tinha não me lembro qual que era o Rishi, o guru, que passou esse nome iniciático para ele, né? Pro Osho, porque o nome dele é um outro nome, daqueles bem compridinhos em sânscrito e tudo mais ali, hindu. E aí falou que ele era um estado oceânico pelas coisas que ele falava, das ideias dele, né, das questões que ele levantava, né, e que ele tinha esse poder oceânico, né? Então, se sentir parte do oceano é se sentir num estado oceânico, né, de você, em paralelo, se sentir Deus.
Então, a intenção é que a gente possa, ao longo de uma vida, aos poucos, deixar de ser um pouquinho a gotinha e na nossa evolução um dia voltar a ser oceano, porque se nós viermos desse oceano, esse estado oceânico de ser, em algum momento da nossa história, sendo que nós somos esse pedacinho desse tal ou dessa tal de Deus, né? Sem ser homem ou mulher, só Deus. Ou os dois, né? Os dois ao mesmo tempo. A gente já foi um dia Deus. Nós somos Deus agora e nós vamos voltar a ser Deus em algum momento, seja o que for ser Deus. Tem uma coisa que eu queria adicionar, que eu achei muito legal a Erika abordar também, da questão do Deus que pune, né? E dessa questão que ele não precisa punir. Deus não faz isso, Deus é amor puríssimo, né? É muito interessante isso, porque pra gente desconstruindo essa ideia, e como eu já fiz várias regressões, o Jefferson também deve achar a mesma coisa, quando a gente volta para o nosso estado espiritual, né, é como se a nossa consciência voltasse ao que ela realmente é, porque enquanto a gente está aqui nessa realidade, a gente está nesse corpo físico. Realidade. Exato. Realidade muito convincente, né? A gente acha que é uma realidade. É bem real, né? É bem convincente, né? É que nem quando a gente sonha, que a gente acha que a gente tá lá, que foi aquele sonho muito real, é a mesma coisa aqui, né? Isso mesmo. E aí, quando a gente volta da vida física, parece que a gente acorda desse sonho que a gente tá. E aí, a nossa consciência, ela mesma acusa. A gente olha para a vida que a gente teve, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Não é ninguém, então, né, Josi? A nossa própria consciência, ela já entende, né? A gente já tem isso dentro da gente. Quando a gente volta, a nossa consciência volta a expandir, e é como se a gente acordasse desse sonho que a gente tá. Então, a gente se torna lúcido de novo, digamos assim. E aí a gente revê. Então não tem ninguém lá em cima cobrando, nem os nossos mentores, ninguém. Ninguém tá lá para julgar. Nós mesmos sabemos que nós fizemos errado. Então nós mesmos queremos nos melhorar e ter experiências físicas aqui, né, para que a gente consiga aprender e de repente superar aquilo que a gente fez de errado lá atrás, né, aprender algo melhor, enfim. E só esse adendo que eu acho interessante, né, Erika, de dar, para ir desconstruindo essa ideia de que Deus castiga, Deus pune. Não, isso não existe. Porque senão seria um Deus humano, né? Que o humano faz isso, né? E Deus não tem, assim, Deus, né? Não conheço Deus, assim, não sei, Deus, e aí, beleza, tudo bem? Mas entendendo a complexidade divina, né? Como ela falou, depois de tantas regressões, quase que 2.000 regressões, você vê que não tem, eu nunca vi isso. Tá? Eu já vi a pessoa ter vivido uma vida completamente, e isso já inúmeras vezes, desregrada, né? Uma encarnação absolutamente no lado escuro da força, tá? Isso tem uma consequência, mas isso é por causa de leis divinas, de causa, efeito, kármica, né? Você acaba desencarnando, muitas vezes você já está totalmente ligado ou ligada, a pessoa ali, ou a consciência está ligada já a planos muito trevosos, muito obscuros, e aí vai para planos mais densos, ou fica preso ainda nesse plano aqui por causa das energias, os sentimentos, as emoções carregadas. Isso não é punição, isso é só uma consequência das suas ações. Isso precisa ser esgotado para que antes de você ser encaminhado para planos mais sutis, né? Nesses planos mais sutis, planos astrais mais sutis, aí você vai sendo preparado, tratado, instruído, e aí quando você está com capacidades mentais, consciente,
do teu processo, aí você mesmo, como a Joyce falou, como já tantas experiências a gente já fez, né? O Jefferson foi testemunha de lado obscuro da minha vida e caminhando para, melhorar de novo. É assim para todos nós, e aí vai melhorando, vai aprendendo, aí você vai tendo sua própria autopercepção, autoconsciência. Teu mentor não está lá falando, olha, você agora você vai ter que se lascar, e agora eu vou deixar você de castigo aqui, eu vou falar, vou chamar Deus e você vai tomar uma carcada dele. Não é assim, né? Ou dela, né? Vou chamar Deus. Peraí que eu vou chamar Deus. Você vai ver chamar Deus pra você ver, né? Você não é tão importante assim como você acha que é, né? Estamos pensando aqui, um espírito entre 8 bilhões atualmente, né? Nesse planeta, e esse é um planeta em uma galáxia, e uma galáxia de 2 trilhões de galáxias, de um universo, né? Existem já teorias de multiverso. Então, assim, né? Não somos tão insignificantes, porque de alguma forma a gente tem um pedaço. Isso, exatamente, nós estamos aqui, somos um pedacinho divino, então não tem como ser insignificante sendo uma parte de Deus, né, sendo uma parte do oceano, mas também não somos tão significantes no sentido assim do conjunto da obra. Sim, né? Então, acho que era esse ponto também para completar. Não tem um Deus tipo humano. Humano faz isso. E nós estamos humanos e nós sabemos das nossas qualidades, das nossas imperfeições. Não é fácil estar encarnado aqui e achar que é um negócio, o desafio é grande, e a encarnação não é fácil, e você está aqui encarnado, te coloca em xeque em várias coisas, e aí você vê que você não está tão bom como você imagina, mas em alguns momentos você vê que você se surpreende, que você está indo bem, e fala, caramba, não sabia que estava indo tão bem assim. Então a encarnação é um bom projeto divino para que a gente possa algum momento voltar lá e sabe-se lá quando a ser oceano, né? Então Deus não é humano, Deus não é humano. A humanidade é uma forma de evolução espiritual, nós somos a consciência, nós somos espíritos e estamos mais uma vez como humanos. É uma ilusão muito real mesmo estar encarnado, mas ela é uma ilusão, ela é um sonho, como o Yogananda falou tantas vezes. É só um sonho, bem real, mas é um sonho, porque nós somos espíritos, nós não somos humanos. Sabe uma coisa, só pra gente fechar esse assunto sobre Deus, sabe uma coisa que eu até anotei aqui, que eu lembrei enquanto a gente estava conversando, e que hoje em dia não faz mais sentido nenhum pra mim, é uma frase que todo mundo usa. Eu até uso ainda, hoje em dia, quando usam essa frase comigo, mas é uma frase que não faz sentido mais, fica com Deus. Vai com Deus. É uma frase que pra mim, no conceito que eu tenho de Deus hoje em dia, já não faz sentido mais nenhum, porque não tem como eu ficar ou deixar de ficar com Deus. Sempre Ele vai estar com todo mundo, né? Comigo é o graças a Deus também, que eu tenho muito esse vício ainda. Eu acho que você aquela graças a Deus. Peraí, graças a Deus? Não é bem assim, sabe? Pra mim já mudou muito essa coisa. E eu também tenho esse mesmo pensamento que você. Força de expressão, né? Graças a Deus e fica com Deus. Mais ainda para reforçar como se fosse Deus o responsável pelas nossas atitudes, mas não. Pelas nossas atitudes, exatamente. Somos nós mesmos, né? Bom, então é isso, pessoal. Hoje o tema sobre Deus, eu adorei falar sobre esse tema porque é algo que eu acho que vai contribuir muito com a cabeça das outras pessoas também, de abrir o leque, de não ficar mais pensando só Deus como algo paterno ou materno, mas sim como um ser abrangente mesmo, essa questão do oceano, né, que a gente trouxe essas analogias aqui. Eu acho que ajuda muito a gente a ampliar um pouco mais o nosso leque, porque a gente ampliando o que a gente pensa sobre Deus, eu acho que ajuda muito mais o nosso cérebro a conseguir conceber novas ideias sobre esse assunto, né? Agradecemos muito a todos vocês que estiveram com a gente aqui hoje.
Lembrando vocês que se vocês quiserem deixar temas e sugestões de outros temas aqui para os áudios, vídeos do podcast, tanto nos comentários aqui dos canais, quanto lá no nosso site também. O endereço é www.somostodosmestres.com. Vocês podem também ouvir todos os outros episódios lá, desde o primeiro que nós temos, estão todos lá no site também. Grande abraço, muito obrigada a cada um de vocês, até o próximo episódio. Tchau. Um beijo, gente, no coração. Até mais. E é isso aí, pessoal. Gratidão por vocês acompanharem os podcasts aqui do Somos Todos Mestres, tanto em áudio como também em vídeo. E que deixem lá os comentários, as sugestões, que agora a gente está aí já com uma listinha aí de comentários, a gente vai colocando os nomes também. Obrigado aí para vocês acompanharem os nossos programas. Gratidão, paz e luz, e até mais.